Gente, que bom estar aqui. Tem vários amigos aqui. Eu gosto demais dessa igreja. Já fui muito abençoado por vocês, só para vocês saberem. E para mim é um prazer a gente poder estar aqui hoje para falar sobre liderança, principalmente porque é isso que Deus tem colocado no meu coração há muitos anos. E para mim hoje, esse momento aqui de poder trazer para vocês, compartilhar com vocês tudo aquilo que Deus tem falado, eu tenho certeza que vai ser muito importante para todos que estão dentro do mundo dos negócios, seja da maneira que você estiver atuando, como empresário, como empreendedor, como um empreendedor corporativo, que tem esse papel também, né? Você, quando trabalha dentro de uma organização como funcionário, você também é um empreendedor corporativo. E durante muitos anos eu fui um empreendedor corporativo. Eu fico lembrando um pouco da minha história. Eu comecei empreendendo dentro das organizações onde eu trabalhei. É interessante que eu tenho uma história da minha vida, quando eu trabalhava numa grande corporação, e um belo dia ela foi visitada pelos sócios, né? Pelos investidores dessa companhia, e num determinado momento eles foram, eu apresentei o que eu estava fazendo, eu tinha na época 26 anos, e eles foram embora, e dias depois o meu diretor me ligou e falou assim: Jorge, preciso ir conversar com você. E legal, sinceramente, eu fiquei preocupado. Você imagina que os investidores da sua empresa vão visitar você e dias depois o seu diretor diz que precisa conversar com você, ainda mais um cara de 26 anos, você imagina logo, né? Deu ruim. A gente nunca acha que o que foi algo legal. Beleza, ele chegou lá e ele chegou com uma carta de um dos sócios, que era o presidente da companhia. Vocês terem uma ideia, os caras que foram me visitar foi Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira, Marcel Teres, foi só essa turma que eu tive que encarar ali, né? E aí ele manda uma carta para mim, e nessa carta, num determinado trecho, ele falava o seguinte: ó, Jorge, você pensa e age como dono. Quem pensa e age como dono tem que ser dono. A partir de agora, me chama de sócio, bem-vindo ao time. E eu, quando vi aquilo ali, caramba, o que isso significa? Significa que em um determinado momento, por eu me comportar como dono, como empreendedor dentro do negócio que eu trabalhava, em algum momento eu fui reconhecido, e aquilo ali despertou muito em mim essa essência da importância de você se posicionar de uma maneira correta nas posições que você tem. E então eu sempre acredito que quando você pensa em sucesso na vida, sucesso tem a ver com você entender o propósito de Deus para a sua vida em uma determinada estação específica e fazer aquilo que você tem que fazer de uma maneira que honre o nome dele. Então, durante o tempo que eu fui funcionário, eu quis honrar a Deus como funcionário. Durante o tempo que eu fui executivo de empresa, eu quis honrar a Deus como executivo. Quando eu fui empresário, resolvi honrar a Deus dessa maneira. E no meu tempo de pastor, eu também procuro fazer isso. Mas é interessante que o Sérgio falou algo aqui que tem muito a ver com o que eu acredito, porque eu sou um pastor, mas eu entendo que meu chamado pastoral está muito mais para fora das quatro paredes da igreja do que para dentro da igreja. Deus tem me chamado muito mais para influenciar as pessoas dentro do mundo dos negócios, dentro do mundo corporativo, do que efetivamente dentro de uma palestra na igreja. E foi interessante que eu tive uma determinada época, isso não tem muitos anos, onde eu recebi um convite para voltar a me dedicar integralmente ao mundo corporativo. E era uma grande proposta, era uma proposta bastante interessante. E eu fiquei pensativo, fiquei ali, será que eu já cumpri tudo que eu tinha que cumprir no meu papel como pastor? Será que eu posso assumir essa responsabilidade? E num tempo de oração aconteceu que Deus me trouxe uma direção que foi o seguinte, falou: Jorge, eu não quero que você volte para o mundo corporativo, eu quero que você se volte para o mundo corporativo. É interessante como é que são palavras muito parecidas, mas elas têm uma diferença muito grande dentro da sua essência. Esse aspecto de voltar, esse aspecto de se voltar. E dentro disso eu entendi que o meu chamado estava muito mais ligado à formação de líderes e não necessariamente voltado para discutir técnicas, táticas, estratégias, procedimentos, mas sim formar o líder. Porque, na verdade, tudo levanta e cai em função da liderança. Essa é uma frase que o John Maxwell fala constantemente: tudo levanta e cai em função da liderança. Você vê um time de futebol, quando um time começa a jogar mal, quem é que é trocado? É o técnico.
E o curioso é que, muitas vezes, o mesmo time que estava perdendo começa a ganhar simplesmente porque mudou o técnico, porque mudou a liderança, porque mudou a direção. Então, é por isso que a gente entende que a liderança ela é fundamental em qualquer organização. Você pode ter uma ideia sensacional como empreendedor, como empresário, mas se você não liderar da maneira correta, você bota tudo a perder. Se você não souber como conduzir a sua organização de uma maneira correta, você bota tudo a perder. Então, esse é o ponto que a gente vai trabalhar, que eu quero trazer para vocês hoje, de visão com relação a isso. E quando você olha a maneira de Jesus realizar aquilo que ele foi chamado para fazer aqui na Terra, ele começou exatamente um processo de quê? De formação de uma equipe. A primeira coisa que ele fez foi começou a formar uma equipe, ele começou a mostrar para essa equipe qual era a visão dele, qual era o objetivo do que ele veio fazer aqui. Ele começou a ensinar a eles o caráter dele, os princípios dele, para que então eles tivessem condição de dar continuidade àquilo que ele veio implementar aqui. Então, a grande verdade é que quando nós olhamos o mundo hoje e vemos o que está acontecendo no mundo hoje, nós podemos ver que o que está acontecendo é que o mundo precisa desesperadamente de um modelo de liderança diferente. Porque o que a gente está vivendo hoje é uma crise de liderança. O que nós vemos hoje acontecer em todas as organizações, seja governos, sejam empresas, sejam famílias, seja a sociedade, é uma crise de liderança. Por quê? Porque é uma liderança fundamentada em um modelo equivocado, fundamentado em um modelo que ele está completamente influenciado pelo mundo, influenciado pelo egoísmo, influenciado pelo interesse próprio, influenciado por fatores que impedem que a plenitude da essência daquilo que nós fomos chamados para fazer aconteça. É muito interessante que em Gênesis, quando Deus manda que a gente domine sobre todas as coisas, o homem não está incluído nisso. Já perceberam isso? Não diz que é para você dominar sobre o outro homem. Em lugar nenhum fala sobre isso. Nós fomos chamados para dominar sobre a criação, mas não sobre o homem. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Jorge, me fala um pouco mais sobre esse processo de gerenciamento de pessoas. Falei assim, não, você está errado. Você gerencia processos, pessoas você lidera. Esse é um ponto importante. As pessoas acham que elas vão gerenciar as pessoas. Não, pessoas você lidera. E você lidera as pessoas por fatores como inspiração, exemplo, etc. E não porque você manipula elas através de poder e autoridade. Então, esse já é um principal ponto que muda no contexto do que a gente vai fazer, do que a gente vai falar aqui hoje. E tem uma estatística muito interessante que mostra que 38% dos novos líderes caem nos 18 primeiros meses na posição. E que a média de permanência de um CEO dentro de uma organização é de apenas 3 anos. Agora, por que isso acontece? O que leva a um fator onde 38% dos novos líderes caem em tão pouco tempo? E o curioso é que eles não caem por falhas de educação, de experiência, por falta de habilidade, por falta de competência, não é por nada disso. Esses fracassos eles são resultados, na verdade, de problemas insidiosos como orgulho, ego, caráter fraco, falta de inteligência emocional. São fatores que estão ligados à essência dele e não à competência dele. Por quê? Porque a mentalidade está equivocada, porque nós temos uma liderança que está errada. Então, o que está faltando no desenvolvimento de líderes que causa tanta vulnerabilidade, que causa tanta vulnerabilidade e fracasso dentro deles? Tem um artigo do Financial Post que um repórter chamado Ray Williams, ele escreveu o seguinte: estou convencido de que o foco no desenvolvimento de liderança está no lugar errado. A maioria das iniciativas se concentra em competências, desenvolvimento de habilidades e técnicas, o que, de certa forma, é como reorganizar as cadeiras de um navio afundando. Bons líderes precisam se tornar mestres de si mesmos antes que eles possam ser mestres de qualquer outra coisa. O grande problema, na verdade, é que todo desenvolvimento de liderança está na cabeça. Está se ensinando técnicas, táticas, estratégias de liderança, mas ninguém se preocupa, em primeiro lugar, no que é mais importante na liderança, que é o líder, que é o coração do líder, que são as motivações do líder, o porquê ele faz aquilo que ele faz.
É por isso que dentro do conceito da Lead Like Jesus, nós entendemos que a coisa mais importante, em primeiro lugar, na liderança, é o líder, é o coração dele. É ele entender o porquê ele faz aquilo. Por isso que nós entendemos que a liderança ela é o alinhamento de 4 domínios essenciais, que são o coração do líder, ou seja, por que os líderes lideram. Depois a cabeça, ou seja, o que os líderes pensam, que são as suas crenças e teorias. No coração estão as motivações. Eu acho que o slide beleza. Por que as motivações dele? As crenças e teorias, porque quando eu tenho as motivações certas, eu começo, então, agora a pensar de uma maneira correta, começo a ter um alinhamento correto. As minhas mãos aí determinam o quê? O que eu faço, as minhas ações. E depois eu desenvolvo nele um conjunto de hábitos que vão, em primeiro lugar, ajudar ele a se manter no caminho, hábitos de ser e hábitos de fazer. Primeiro, Deus está mais preocupado com quem você é, e depois ele se preocupa com o que você faz. Então, o grande ponto é esse. Se eu tenho um coração correto, se eu tenho as motivações corretas, eu começo a poder ter crenças e teorias corretas que vão influenciar em ações corretas, que vão me levar a ter um conjunto de hábitos que vão me manter no caminho correto. Agora, por que Jesus ele é o maior modelo de liderança de todos os tempos? Por que ele é esse grande líder que nós podemos usar como exemplo? Eu poderia dizer para vocês aqui uma lista de coisas. Eu vou mostrar a lista para vocês. Mas o grande fator é que nenhum exemplo de liderança, nenhuma pessoa que tenha tido sucesso perante sociedades, perante gerações, realizou o que Jesus realizou. É interessante que nos nossos programas da Lead Like Jesus, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que não acreditam em Jesus como sendo Deus, mas eles reconhecem que ele é o maior líder da história. Normalmente essas pessoas acabam mudando de opinião e descobrindo que ele é Deus. Mas o fato é que, mesmo aquele que não crê, não pode negar que Jesus ele criou não a maior organização, mas o maior organismo do universo chamado igreja. Por quê? Se você quiser pensar em uma organização multicultural, né, que fala vários idiomas, presente no mundo inteiro, nós estamos falando da igreja. Mas eu quero botar aqui uma listinha bem rápida para vocês, para a gente entender se Jesus tem algum conhecimento relevante que realmente pode nos ajudar como experiência prática para os diferentes tipos de problemas que nós vivemos no nosso dia a dia de trabalho. Então, vamos lá. Quero saber o seguinte, Jesus ele tem experiência em estabelecer visão e valores claros? Tem, né? Em se comunicar em um ambiente multicultural? Em lidar com pessoas imperfeitas? Em lidar com rotatividade, traição e solidão? Em abordar questões de delegação, treinamento, desenvolvimento? Em lidar com rejeição, crítica e oposição? Sujeito ao escrutínio constante de teste de compromisso e integridade? Experimentar constantes demandas conflitantes de tempo, energia e recursos? Lidar com forte concorrência? Ser tentado por gratificação instantânea, reconhecimento e abuso de poder? E sacrificar-se pelo serviço aos outros? Vocês concordam que ele preenche todas essas qualificações? É por isso que Jesus ele não é apenas o maior líder servo, mas ele também é o maior visionário, o maior construtor de equipes, o maior motivador de equipes e o maior agente de mudança de todos os tempos. É por isso que Jesus ele não pode ser, ele é a maior referência em liderança que nós podemos ter hoje na condução dos nossos negócios, na condução da nossa vida. Agora, muitas pessoas ficam perguntando o seguinte, mas será que tudo que a Bíblia fala funciona no mundo dos negócios? Será que tudo que a Bíblia afirma realmente é algo funcional, é prático dentro do mundo dos negócios? E eu quero colocar o seguinte para vocês, essa frase, se a palavra de Deus ela é a verdade, e a palavra de Deus ensina algo como certo a ser feito nos relacionamentos, no trabalho, nos negócios, por que nós temos medo de agir de acordo com ela? Você sabe que vai funcionar, porque está na palavra de Deus, certo? Esse é um fato. Ou seja, afinal, se eu não acredito na eficácia de uma orientação de Deus através da palavra em um assunto específico, automaticamente eu estou dizendo que toda a palavra não é verdade. Pois se um elemento da palavra não se apresenta como verdadeiro, nada é.
Faz sentido para vocês isso, gente? Se um determinado elemento da palavra, assim, olha, isso aqui que a palavra fala a respeito de liderança, não se aplica, não. Primeiro, você está sendo prepotente. Segundo, você vai estar sendo incrédulo. E em terceiro ponto, você está dizendo, então, que a palavra não é a verdade. Se eu acredito, se Deus está me dizendo que fazer algo de uma determinada maneira funciona, eu preciso crer que aquilo ali vai funcionar. Eu não posso ter medo de aplicar aquilo que Deus tem dito para nós. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui hoje. Quem aqui se considera um líder? Legal. Nem todas as mãos se levantam. Isso é fato. É muito normal as mãos não se levantarem. Mas eu quero fazer aqui que você pense rapidinho na sua cadeira o seguinte. Pense em uma pessoa que teve o impacto mais significativo na sua vida, a pessoa que desempenhou um papel importante para você ser quem você é hoje como ser humano. Pensa aí rapidinho. Pensou? Então, vou fazer uma pergunta. Quem aqui pensou em um chefe, em um patrão, em um supervisor? Quem pensou nele? Pouquíssimos, né? Quem aqui pensou em pai, mãe, avô, avó? Interessante, né? Como é que esse cenário muda? Pelo seguinte, porque todo ser humano, na verdade, é um líder em alguma parte da sua vida. Porque a liderança, na verdade, você pode gravar essa declaração, dessa definição de liderança. Sempre que você procura influenciar o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento de outra pessoa, você está assumindo um papel de liderança. Sempre. Então, um pai, uma mãe, um avô, um amigo, alguém, quando está um pastor, quando ele está ali procurando influenciar o seu pensamento, o seu comportamento, o seu desenvolvimento, ele está exercendo o papel de liderança. Mas o grande problema é que nós temos uma tendência a ver liderança como um aspecto posicional. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, você pode anotar essa frase aí, a liderança não é um direito da posição, ela é um fruto do posicionamento. Na verdade, você só deveria ter a posição por ter um posicionamento correto. O posicionamento aqui, na verdade, deveria ser aquilo que te dá condições de ter a posição. O máximo que a posição vai te dar é um tempo para provar se você pode ou não pode estar nela. Mas ela não vai te dar a liderança perante as outras pessoas. Muitas vezes você vai ver situações onde o líder não é o que tem a posição. Não é verdade? Então, existem, na verdade, dois papéis de liderança muito importantes. Existe um papel de liderança de papel na vida e uma liderança organizacional. São esses dois papéis que existem. Então, quando a gente fala de liderança de papel na vida, estamos falando de relacionamentos duradouros, estamos falando de relacionamentos que não são fáceis de serem descartados ou renunciados. Estamos falando de pai, mãe, filhos, amigos. São aqueles papéis que eles têm um interesse que ele não é transacional, ele é um interesse transformacional, formacional. Na verdade, vocês vão entender que o modelo da liderança de Jesus é um modelo de liderança servidora e transformacional. Ele tem o servir como sua essência, com o objetivo de levar à transformação e não a uma transação. Então, e outro modelo de liderança, que é o organizacional, já fala de quê? De relacionamentos temporários, de comprometimento condicional, que é um chefe, um professor, um profissional. O grande segredo é quando você, como um líder organizacional, consegue ter um nível de comprometimento, de compromisso com a vida das pessoas, numa visão servidora, que você evolui de um modelo de liderança temporária, organizacional, para de papel de vida. Eu tenho, por exemplo, alguém que foi um mentor na minha vida profissional, que foi alguém que me influenciou demais em quem eu sou hoje. Na verdade, ele extrapolou o papel do interesse temporário que ele tinha comigo enquanto trabalhávamos juntos e começou a ter um compromisso de vida comigo que literalmente ultrapassou a barreira do tempo da gente estar trabalhando no mesmo lugar. Isso significa alguém que tem uma visão de liderança, de permanência na vida da pessoa, alguém que se importa com a vida da outra pessoa. E nós fomos chamados para sermos esse tipo de gente, aquele que se importa com a vida daquele que Deus tem colocado no nosso caminho. Eu diria para você que Deus ele quer que nós sejamos mordomos não apenas de elementos da criação,
de dinheiro, de matérias. Ele quer que nós entendamos que as pessoas que ele colocou no nosso caminho, nós também somos mordomos dele para desenvolver essas pessoas, para que elas sejam tudo aquilo que elas têm o potencial de ser em Cristo Jesus. Esse é um dos nossos papéis. E a gente exerce isso através de uma coisa chamada influência. Agora, como é que é essa influência? Como é que eu exerço influência? Essa influência que vai ajudar as pessoas a se transformarem. Existe uma coisa chamada, que a gente chama das esferas da influência, né? Que literalmente a gente fala sobre a importância, em primeiro lugar, de você liderar a si mesmo. Quando você lidera a si mesmo, você começa a ter o quê? Perspectiva. Vamos falar, você começa a ter uma cosmovisão. E essa cosmovisão que nós temos que usar para liderar tem que ser uma cosmovisão bíblica. Eu dei uma palestra essa semana que eu expliquei o seguinte: qualquer cosmovisão que você tenha que não seja da Bíblia, é do mundo. Porque todas as cosmovisões, excedendo aquela que é da palavra de Deus, ela é mundana. Então, eu como líder preciso, em primeiro lugar, liderar a mim mesmo para que eu tenha uma perspectiva correta. Quando eu consigo liderar a mim mesmo, eu estou preparado para liderar uma outra pessoa. E quando eu lidero uma outra pessoa, qual é o fruto disso? O fruto chama-se confiança. Eu lido com ela para lhe dar confiança. As passagens bíblicas aqui dessa esfera, vocês vão ver que é tudo a relação de Jesus com Pedro. A base aqui está a relação de Jesus com Pedro. Depois que eu tenho confiança, liderei uma outra pessoa, eu estou preparado para liderar um grupo. E quando eu lidero um grupo, eu começo a formar o quê? Uma comunidade. E quando eu me capacito, sou aprovado em liderar uma comunidade, eu estou pronto para liderar uma organização onde eu vou efetivamente criar cultura, onde eu vou levar a uma criação de cultura dentro de uma organização. Então, a base hoje, primeiro versículo bíblico que eu quero trazer para você, tudo que eu trouxe aqui foi uma introdução, mas eu quero mostrar para vocês uma passagem bíblica que é o tratado bíblico sobre liderança. Mateus 20, 25 a 28, mostra a conversa que Jesus teve com seus discípulos depois que a mãe de Pedro e Tiago pede para que seus filhos tenham um lugar privilegiado no reino dos céus, e Jesus explica para ela que não cabia a ele, que ela não sabia o que ela estava pedindo, e ele nota que os discípulos ficaram chateados com aquilo ali. Ele reúne eles, e essa é uma das características de um líder que lidera como Jesus: ele não perde tempo, ele não deixa para depois nem o elogio, nem a correção de rota. Ele bota todo mundo ali e fala o seguinte: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele coloca essa frase, mas entre vocês não será assim. Ele literalmente faz aqui uma grande divisão entre a liderança. E é uma pergunta que eu faço a vocês: o que vocês acham que essa palavra, essa frase, mas entre vocês não será assim, que Jesus disse a eles, significa para nós hoje? O que essa frase significa para nós hoje? Na verdade, ela significa o seguinte: que para os seguidores de Jesus, a liderança servidora não é uma opção. A liderança servidora é uma ordem. Jesus não sugeriu, vocês podem usar esses dois modelos aqui, tá? Você pode pegar aqui o modelo do mundo, poder, autoridade, domínio, ou você pode usar o meu modelo, que é servitude. Não, ele fala assim: entre vocês não será assim. Esse é o único modelo de liderança que é validado por Jesus. Então, qualquer liderança que exerça, qualquer um que exerça liderança, que não tenha como foco a servitude, que não tenha como foco servir, mas usando poder, autoridade e domínio, ele está fora do contexto da liderança cristã. Faz sentido para vocês isso, gente? Então, o ponto é: a liderança servidora, ela é a única abordagem que Jesus valida para seus seguidores. E é interessante que eu diria que no modelo de liderança de Jesus, o maior líder não é chamado de CEO, né? De Chief Executive Officer, mas de CSO, Chief Servant Officer. Esse é o grande título que Jesus deu para o líder dele. Não é o CEO, mas sim, eu sou o líder servidor
né, dessa organização. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, a mudança que Jesus veio introduzir, ela não foi um pequeno ajuste de pensamento e comportamentos atuais dentro de um sistema existente, mas uma mudança radical. Jesus veio propor uma transformação total no modelo de liderança das organizações. Então, se você quer ver uma organização transformada, a maneira de fazer isso é através da liderança servidora. Agora, qual é o principal elemento dessa mudança? Como que essa mudança ela está baseada e está sustentada em quê? E aí nós vamos para Mateus 22, 37 a 39, onde Jesus dá o grande mandamento que ele fala: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo assim como a si mesmo. Depois ele ainda levanta o sarrafo e diz que você tem que amar o próximo assim como ele amou também. Ou seja, a grande base, o principal elemento da mudança chama-se amor. Amor. Aí você me pergunta se você está dizendo que eu tenho que amar. Sim, você tem que amar na liderança. Você precisa amar o seu liderado, você precisa amar a si mesmo, você precisa amar a Deus. Porque olha só, tudo está ligado ao amor, porque, primeiro ponto, a liderança, ela parte de um primeiro ponto que é eu entender o seguinte: de quem eu sou? De quem eu sou? E essa resposta para o de quem eu sou define quem eu sou. Porque se eu entendo que eu sou de Deus, eu preciso entender que sobre mim foi derramado um amor incondicional, um amor que me libertou de todos os pecados, um amor que me deu uma nova condição, e eu preciso estender esse relacionamento para as pessoas com quem eu me relaciono. Ou seja, quando eu reconheço que liderar, né, que Deus criou todas as pessoas, que Ele as ama tanto quanto ama você, e que tem grandes planos pela vida delas, você começa a mudar a sua abordagem de liderança. Então, imagina o seguinte: se você, como líder, dentro de uma organização, começa a entender o seguinte: espera aí, todas as pessoas que trabalham comigo, elas são alvo do amor de Deus. Todas as pessoas que trabalham comigo, Deus ama elas incondicionalmente, tem planos para a vida delas, assim como tem com o meu, para mim, tem planos de paz e não de mal. Deus tem um futuro planejado para a vida delas. Se eu começo a entender isso, o meu papel como líder vai ser o seguinte: como eu ativo e potencializo isso que Deus tem para a vida dela, de uma maneira que eu ajude essa pessoa a ser vitoriosa, vencedora, bem-sucedida, e isso vai se refletir automaticamente no sucesso da minha organização. Faz sentido isso para você, gente? Essa é a visão. Ele entende que as pessoas não são descartáveis. O que eu preciso é o seguinte: eu preciso despertar e apoiar essa pessoa para que ela viva a grandeza que Deus tem para ela. Eu preciso despertar a grandeza nela e ajudar ela a ser quem ela foi chamada para ser. Esse é o modelo de um líder, porque é assim que Jesus atuou. Quando a gente olha o modelo de Jesus, ele pegou 12 incompetentes, 12 pessoas que não tinham ali nenhuma grande formação e começou a despertar nelas a grandeza. Começou a despertar nelas uma transformação. Então, como líder, você tem que se dedicar ao quê? Ao relacionamento com outras pessoas, assim como Jesus fez com os discípulos. Jesus, ele os amou, serviu e assim ajudou eles a se tornarem as pessoas que Deus chamou eles para serem. E é isso que nós temos que fazer hoje como líderes que lideram como Jesus. Por quê? Porque o que eu expliquei significa estar comprometido com o desenvolvimento de outras pessoas, com a obtenção de resultados de uma forma que honre a Deus e reflita as suas crenças fundamentais sobre de quem você é e quem você é. Eu preciso entender que não é construir resultado a qualquer maneira, mas construir resultado através do amor. E a recompensa disso, que você vai ter como líder, dessa liderança baseada no amor, são o quê? São relacionamentos duradouros e transformações incríveis que glorificam aquele a quem você serve. E vocês vão descobrir uma coisa muito interessante. Nós temos uma tendência no mundo dos negócios a entender que ou eu tenho relacionamentos ou eu tenho resultados. Mas, na verdade, a gente precisa entender que relacionamentos e resultados são importantes e estão interligados. Você não constrói resultados sem pessoas.
Você não constrói resultados sem pessoas. E você só constrói, na verdade, resultados com eles na hora que você entende que liderança é sobre relacionamentos e resultados, mas que os resultados se movem na velocidade dos relacionamentos e os relacionamentos se movem na velocidade da confiança. Você vai entender que as pessoas só vão construir relacionamentos com você a um ponto que elas estão dispostas a se comprometer naquilo que você espera que elas façam para que obtenham esses resultados através da confiança. Isso é um conceito da liderança servidora e transformacional. A liderança transacional, que é um elemento que tem seu valor em uma determinada época, ela usa dois fatores, o poder de recompensa e o poder de punição. A pessoa faz ou porque quer ser recompensada ou porque tem medo de ser punida. Mas esse é um modelo transacional. Ou seja, enquanto você tem como entregar uma dessas coisas, você tem liderança. No momento que você não tem como entregar essas duas coisas, acabou. Você não tem mais nada. Agora, quando você tem uma liderança que ela consegue levar as pessoas a estarem comprometidas com uma causa, entendendo que aquilo que vocês foram chamados para fazer é muito maior e que vocês estão unidos nisso, mesmo que você não tenha nem mesmo dinheiro, nem grana, nem nada para poder incentivar, elas estão contigo porque elas colaboram e são participantes da mesma causa que você tem. A liderança está dividida, na verdade, em duas partes. Existem duas partes da liderança, porque a liderança começa sempre com o quê? Com uma visão clara. Então, você como líder precisa entender que existe um papel visionário, um papel de visão e direção, que é o papel estratégico da liderança, onde você entende que precisa se fazer as coisas certas. Um outro papel da liderança é o papel de implementação, que é o papel operacional, que é fazer as coisas corretamente. Então, muita gente há um equívoco na liderança quando as pessoas pensam que a liderança é só ficar dando ideia, dando direção. Não adianta você ter ideia se você não implementar elas. E também não adianta você querer implementar algo que você não tem uma visão clara, não tem uma direção clara, porque você vai estar correndo atrás do rabo. E como é que isso aí se aplica numa liderança de Jesus? São as duas partes da liderança, eu diria que vamos tratar como se fosse uma pirâmide. Então, no modelo, é nisso aqui que a pirâmide organizacional tradicional serve. É entender que o meu papel como líder é para fazer o quê? Visão e direção. E o papel das pessoas que estão nas partes de baixo da liderança, da pirâmide, é o quê? É responder essa visão e direção com ações que vão permitir que os objetivos se cumpram. Ou seja, as pessoas sempre vão procurar seus líderes querendo o quê? Visão e direção. Embora você, como líder, tenha que envolver as pessoas da sua equipe na definição dessa visão, da direção, a responsabilidade final sempre é sua de dar a direção. O líder é aquele que vai dar, ó, o caminho é esse. Esse é um papel que você não delega. Esse é o papel que você não transfere. E aí que ela é eficaz. Agora, uma vez definida que essa visão e direção sejam dadas, a gente espera que as pessoas façam o quê? Que o resto da organização seja receptivo e viva de acordo com as diretrizes que você está colocando para a organização. E como é que isso funciona? A gente chama isso de visão em 4 partes. Primeiro, eu tenho um propósito, que é quem eu sou, qual o negócio que eu estou, qual é a minha profissão. Depois eu tenho uma imagem de futuro, ou seja, para onde que eu estou indo, como vai ser o futuro se as coisas acontecerem exatamente do jeito que foi planejado, quais são os meus valores, ou seja, o que guia a minha jornada, o que eu represento, e os objetivos, que são os passos que eu vou dar para chegar lá no que eu quero que as pessoas se concentrem. Então, isso é muito claro. Um líder que lidera como Jesus, ele precisa entender o seguinte: o que eu fui chamado para fazer? Como é que vai ser o futuro se eu realizar isso aqui? O que eu represento? Quais são os meus valores? Quais são os passos que eu vou dar? E o que eu quero que as pessoas que estão comigo se concentrem? Aplica isso dentro da tua empresa, você vai ver que funciona exatamente assim. Quando as pessoas sabem no que você quer que elas se concentrem, isso vai dar o resultado certo para você. E aí você tem outro fator, que é a virada da pirâmide de cabeça para baixo. Quando eu passo para uma implementação eficaz, eu viro a pirâmide. Ou seja, eu, líder agora, eu estou por baixo, fazendo o quê? Ajudando os outros a atingirem os seus objetivos. Eu começo a fazer uma inversão. Na pirâmide tradicional, estou aqui em cima dando uma visão e direção. Depois que todo mundo entendeu, eu viro a pirâmide e começo a fazer o quê? Eu começo a ajudar as pessoas a terem resultado. Ou seja, depois que a visão
ela é acordada, as pessoas entendem claramente onde você quer levar elas e o porquê, a ênfase muda para quê? Para a implementação. Esse é o papel servidor da liderança. É aí que o líder se transforma em um servo. É aí que eu começo a apoiar as pessoas na realização da minha visão. Aprenda o seguinte, o líder não é aquele cara que fica de cima. Vamos embora, gente, resultado, resultado, resultado. Não é isso. Você precisa apoiar as pessoas a atingirem resultados. Porque assim que as pessoas entendem claramente onde é que você quer levar elas, a ênfase muda. Muda, é um papel de implementação que você tem que adotar. Você, como líder agora, se torna, num certo sentido, um servo da visão. Então, liderança servidora não significa você servir cafezinho para o seu funcionário. Não é você, a partir de agora, eu abro a porta para todo mundo. É, na verdade, você servir as pessoas que você lidera, as pessoas que você pediu para agirem de acordo com a visão, a cumprirem os objetivos que você está dando para elas. É como que eu ajudo ela a terem resultado. Ou seja, quando o líder se torna servo, a hierarquia tradicional da pirâmide tem que ser invertida de cabeça para baixo, né? De uma maneira que as pessoas da linha de frente estejam cada vez mais próximas de quem? Do teu cliente, que é eles que têm que estar no topo da tua organização. Mas quem está na... Essa história que a pessoa faz assim, uma hierarquia assim, cliente lá no topo, você tem que entender que o cliente está no topo, mas quem está colado nele, cara, é a tua linha de frente. Não é a tua diretoria, não é você, é a linha de frente. Então, as pessoas precisam ser responsáveis e capazes de responder aquilo que o cliente está demandando. Nesse caso, eu como líder, eu passo a servir o quem? Eu respondo à necessidade dos meus funcionários, dos meus liderados, treinando eles, desenvolvendo eles para cumprir metas estabelecidas, para viver de acordo com a visão, com a experiência que eu quero dar. Então, você vê que no modelo de liderança de Jesus, nós estamos falando de um líder que ele tem a visão e direção, mas ele, cara, a partir desse momento, ele começa a ajudar as pessoas a terem sucesso. Ou seja, eu tenho em todas as minhas interações, né, ou seja, a liderança servidora começa quando eu assumo uma posição de servo nas minhas interações com os meus seguidores e começo, na verdade, a entender que eu não uso poder para interesse próprio, mas eu uso aquilo que eu tenho de poder com o desejo fundamental de primeiro ajudar os outros a serem bem-sucedidos. Eu uso aquilo que Deus me concedeu na minha posição para poder ajudar os outros a serem bem-sucedidos, não para que eles me sirvam. Então, a principal motivação e propósito de um líder servo é encorajar o quê? A grandeza nos outros. E o sucesso organizacional, ele vai ser um resultado indireto dessa liderança servidora que ele está praticando. Os líderes do mundo, gente, eles encontram grandeza ocupando posições no topo, tendo poder, apoiados por estrutura, por status. E o problema, né, com essa visão de grandeza é que ela gera competição, comparação, inveja, rivalidade, um monte de coisas que muitas vezes acabam acabando com o ambiente, com o clima da tua organização. E o que Jesus quer não é isso. O que ele quer é que nós tenhamos organizações onde as pessoas se amam, se respeitam e engrandecem o nome dele. Uma organização onde você tem comparação, inveja, rivalidade. Você vê ali o fruto do Espírito ou você vê a obra da carne dentro dela? E é isso que nós precisamos criar dentro das organizações. Olha, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele estava mudando, na verdade, o foco deles de um papel visionário para o quê? Para um papel de implementação. Ou seja, ele virou a pirâmide organizacional de cabeça para baixo. E no processo ele demonstrou a verdadeira essência de uma grande liderança e desafiou os discípulos dele a fazerem os mesmos. Se eu fiz, vocês vão fazer também. Se eu estou aqui mostrando para vocês o que tem que ser feito, vocês têm que fazer a mesma coisa também. Então, um líder servidor, ele vai ajudar os outros a alcançar o seu maior potencial. E como é que ele faz isso? Uma coisa que a gente chama de parceria de desempenho. Ele estabelece metas claras, ele observa o desempenho e acompanha o progresso das pessoas, ele elogia, ele encoraja e ele redireciona quando tem um comportamento inadequado. Você vai ver o exemplo disso de Jesus com Pedro. Você vê, por exemplo, na verdade, quando Jesus resolve enviar os discípulos, ele fala, ó, não vão para samaritanos, não vão para gentios, vão apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
não leve outra bolsa, não leve outra roupa, né? Onde quem te receber fica na casa deles. Isso não é uma meta clara? Cure os enfermos, né? Liberte. Ele literalmente deu as ordens muito claras. E depois ele tem uma interação com Pedro muito interessante. Ele pergunta assim, ó, quem dizem que eu sou? E Pedro fala assim, você é o Cristo, filho do Deus vivo? E Jesus fala, cara, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou isso não foi carne ou sangue, mas o próprio Espírito de Deus. Ele na mesma hora elogiou. Logo depois, Pedro fala assim, pô, Jesus, que vai ser crucificado o quê? Para com essa ideia doida aí de ser morto. E Jesus fala para ele, sai de reto, Satanás, porque eu não tenho nada contigo. O mesmo Pedro que ele deu um elogio, dali a pouco ele foi lá e corrigiu Pedro, dizendo que não tinha nada a ver com ele. Ou seja, ele não esperou, ele não perdeu o tempo, ele não perdeu o momentum para elogiar, mas também não deixou a coisa passar para corrigir a rota. Se você tem um navio que ele sai da rota 1 grau, se você corrige rapidinho, ele na mesma hora volta para o lugar, né? Agora, se você deixa um tempão para fazer isso, a correção vai ser muito maior. Então, aprenda isso. O modelo de liderança de Jesus significa você ter um relacionamento tão sólido, tão sincero, que você elogia rápido e você corrige rápido também. Ou seja, o principal trabalho de um líder que lidera como Jesus é ajudar os seus liderados a alcançar seus objetivos, proporcionando para eles recursos, estrutura, direção, orientação, de forma que eles possam realmente fazer um bom trabalho e serem bem-sucedidos. E quando as pessoas alcançam seus objetivos e vencem, todos ganham. Então, seu papel como líder é o seguinte, é mudar a maneira como você faz as coisas. Não é uma cobrança. É o exemplo do que aconteceu em Marcos 10:51, quando Jesus ele encontra o cego de Jericó. Ele faz a seguinte pergunta para ele, o que é que você quer que eu faça por você? A grande pergunta que um líder servo faz é exatamente essa. A mudança que Jesus veio implementar, ela foi radical, ela foi revolucionária, veio para virar o mundo de cabeça para baixo e depois de baixo para cima. E a pergunta que um líder servo faz é, o que eu posso fazer por você? Então, você como um líder de uma organização, como empresário, empreendedor, se você quiser ter sucesso, você vai ter que pegar o seu pessoal, ser muito claro com eles na visão, na direção, nos seus valores, nos objetivos que você espera que a organização alcance, no que você espera que eles façam, e aí você vira a pirâmide, chega para ele e pergunta, o que você quer que eu faça por você? Como eu posso ajudar você a realizar o que eu espero que você realize? O que você precisa? Orientação, treinamento, recursos. Faz sentido isso, gente? Não é no chicote, é no apoio, é estando do lado deles. E esse tipo de liderança, ele requer um modelo que transforme você, mas também transforme aqueles que você influencia. Por isso que a abordagem da liderança servidora, ela não é uma abordagem rápida. Então, eu quero fazer uma pergunta. Qual é o nome daquele que é capaz de proporcionar esse tipo de mudança? O seu nome é Jesus. É Ele quem vai ajudar vocês a terem essa mudança dentro das organizações. E aí eu tenho uma reflexão rápida para a gente já estar terminando, que fala o seguinte, eu quero que faça uma pergunta aqui. Quero que você responda essa pergunta não para mim, mas para você. De que forma a sua liderança seria diferente se você realmente acreditasse que você é a pessoa que Deus diz que você é? Para pensar nisso. De que maneira seria a sua liderança se você não tivesse nada, nenhuma influência do mundo dizendo que você não pode, dizendo que você é assim, que você é assado, que as coisas funcionam assim, mas que você realmente acreditasse que você é a pessoa que Deus diz que você é? Segundo ponto, de que forma a sua liderança seria diferente se você realmente acreditasse que Deus ama e tem planos para as pessoas que você lidera, assim como Ele ama e tem planos para você? Como seria a sua interação com os liderados se você tivesse essa consciência de quem você é, mas também tivesse a consciência de quem o seu liderado é? Como Jesus faria o seu papel de uma maneira diferente da maneira como você está fazendo ele hoje? Se Jesus sentasse na sua cadeira hoje na organização que você atua, como dono, como executivo, como funcionário, ele faria as coisas do jeito que você faz? Ou ele faria de uma maneira diferente?
Então, o fato é que nós estamos falando de 4 crenças básicas sobre liderança. Nós estamos falando, então, que a liderança, ela sempre acontece quando nós influenciamos o pensamento, o comportamento, o desenvolvimento de outra pessoa, que Jesus é o maior modelo de liderança de todos os tempos, que a liderança servidora é a única abordagem de liderança que Jesus valida para seus seguidores e que a liderança eficaz começa do lado de dentro com os nossos corações. Eu queria que vocês refletissem num aspecto aqui bíblico muito interessante, que é o seguinte: a principal abordagem bíblica da liderança servidora é a do pastor, não é verdade? Deus escolheu a figura do pastor como uma figura para exemplificar o líder. Agora uma pergunta: o rebanho está lá por causa do pastor? É o pastor que está lá por causa do rebanho? Já pararam para pensar nisso? Quem está lá por quem? O rebanho está lá por causa do pastor? Ou é o pastor que está lá por causa do rebanho? Então você, como líder, pensa o seguinte: as pessoas que Deus colocou ao seu redor estão lá por sua causa, em função de você, em função de atender a você, ou é você, como líder, que está lá para atender essas pessoas, que está lá para apoiar elas, que está lá em função delas? Então, sabe de uma coisa, a liderança servidora tem muito mais a ver com o caráter do que com o estilo. Muito mais a ver com o caráter do que o estilo que você possa imaginar. Amém? Eu espero que vocês tenham a coragem de liderar como Jesus, de exercer uma liderança servidora, uma liderança que está alinhada com aquilo que está no coração dele, uma liderança que está alinhada com aquilo que ele tem nos ensinado, nos capacitado a fazermos, que você possa ir além, que você possa ser uma influência transformadora e positiva na vida das outras pessoas e que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida, amém? E que vocês cresçam aqui com aquilo que vocês vão estar aprendendo durante esses dias e também naquilo que a escola de negócios tem ensinado e que a gente possa estar juntos, né? Em mais encontros. Para mim vai ser um prazer estar perto de vocês. Bem, se alguém quiser acompanhar um pouco mais o que eu faço, meu Instagram é Jorge Monteiro PR. Então, é fácil, Jorge Monteiro PR, você vai saber um pouquinho mais do que a gente tem falado sobre liderança. Mais uma vez, obrigado, Daniel, obrigado, Sérgio, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Deus abençoe vocês, gente. Valeu.